E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso portal Clique Camaquã. A 0 hora de hoje, na página 10, a página 10 é que trata de notícias políticas do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E ela traz uma manchete assim: Bolsonaro leva multidão ao delírio na Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, lá no norte do estado, onde ele chegou ontem. Esteve, eu acho que em Passo Fundo também, andou lá por aquela região. A manchete é da 0 hora. Eu vou comentar aqui, mas antes eu quero chamar a atenção da senhora, do senhor que está me ouvindo, das pessoas que estão atentas, clicadas no nosso grande portal, ou que estão ouvindo pela Rádio Clique, que na mesma 0 hora de hoje, na página 26, então, assuntos de esporte. Página 10, assuntos de política. Página 26, assuntos de esporte. Alguém vai perguntar aí que agora eu resolvi falar em esporte? Não, eu dei a explicação a semana passada o porquê da seleção canarinho, né? E hoje é que me chamou a atenção essa notícia, que dois ex-dirigentes do Esporte Clube Internacional foram condenados pela Justiça, um ex-presidente a pena de 10 anos de prisão e um ex-vice-presidente encarregado das finanças a 19 anos e 8 meses de prisão, por desvio, olhe bem a condenação deles, por desvio de recursos do clube entre os anos 2015 e 2016, em conluio com empreiteiras. Quer dizer, conluio com empreiteiras, em licitações, em negociações, em construções de entidades públicas, pode dar prisão. Isso é importante. Esses conluios podem dar prisão, porque já houve aqui no Brasil prisão também de conluios da espécie com os envolvidos sendo gestores públicos. Mas parece que isso não deu nada. Agora, se for entidade privada, como o Internacional, aí dá confusão. 2 pesos, 2 medidas. É por isso que uma amiga minha que reside em Portugal me disse ontem: olha, o conceito nosso, ela é brasileira, reside lá agora, o nosso conceito está tão ruim aqui em Portugal. É por essas coisas que o nosso conceito está ruim lá fora. Mas voltando à notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem lá no norte do estado, reuniu uma multidão, vamos falar da manifestação na Avenida Paulista no domingo passado, dia 5. Dia 5 não, dia 3. Pois é, em 1984, há exatos 40 anos, no dia 25 de janeiro, na Praça da Sé, em São Paulo, foi feita a maior manifestação política da história do Brasil até então, que foi o primeiro grande, houveram 35 pelo Brasil afora, mas o primeiro grande comício, primeira grande reunião pelas diretas já. Movimento que transcorria naquele ano em razão de que as eleições para os cargos executivos, aí então só de presidente e vice-presidente, eram indiretos. Já para governadores já tinha sido alterado o sistema desde 82, mas para presidente ainda era indireto. Então foi feita uma movimentação pelas diretas já. Queriam eleições diretas.
naquela época, com aquele tradicional voto de marcar com X, né? Voto na urna, colocado na urna pelo eleitor e não voto eletrônico. E fizeram esse movimento. E lá no Largo da Sé, em São Paulo, da Praça da Sé, as notícias da época registram a presença aproximada de 2 milhões de pessoas. Agora, na Avenida Paulista, a notícia, a contagem, atualmente feita por drones, na outra época não sei como é que era feita, aponta que teriam cerca de 750 mil pessoas. Alguém vai dizer, olha, mas antes tinha muito mais gente. Mas eu analiso assim, o movimento das diretas continha Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, Orestes Quércia. Orestes Quércia, que em 1974 foi o senador mais votado na história do mundo, não é do Brasil, do mundo até aquela época. Tinha ainda Franco Montoro. Só esses, Mário Covas, Ulisses, Orestes e Montoro, são paulistas. Só esses, né? 5 aí são paulistas. Mas também tinha mais. Tinha o pessoal do Paraná, tinha mais Leonel Brizola, tinha mais Teotônio Vilela, tinha mais Pedro Simão, daqui do Rio Grande do Sul. Tinha gente do Brasil inteiro. Levaram 2 milhões de pessoas. Proporcionalmente, considerando-se que agora o pedido era de um só, do ex-presidente Bolsonaro, é de se considerar que ele levou muito mais na proporção de gente para a rua do que aquela ocasião daquele movimento das diretas já, que pedia eleições diretas para presidente da República. Antes era indireta no tempo do regime militar. Veja bem, porque foi movimentação de um homem só. Não dá para se considerar lá o bispo Malafaia, lá de uma igreja episcopal dessas, uma igreja que movimentou também, que pediu também presença de gente, porque o Malafaia não tem prestígio político. O prestígio político, não tem dúvida, era do ex-presidente Bolsonaro. Olha, sabem qual eram os problemas do passado? Os problemas do passado da esquerda e da direita era a divisão. Lá na Europa, quando tem eleições, normalmente tem 2 turnos, como aqui no Brasil também, todas as eleições democráticas em grande quantidade tem que prever o segundo turno, que aí concorre apenas os mais votados, para que o eleito seja representante de mais de 50% da população. Normalmente lá, quando termina, e não é diferente no resto do mundo, os partidos de um lado e de outro se unem para defender determinado candidato. Aonde pergunta a senhora e o senhor, que se vê em regimes socialistas retrógradas, atrasados, esquizofrênicos, que não deram certo em nenhum lugar no mundo, aonde se vê desses regimes divisão de esquerda? Não, eles se unem todos. Olha aqui na Venezuela, aqui do lado, que eles chamam de república bolivarista, com alusão a Simão Bolívar. Eu nunca ouvi dizer que Simão Bolívar fosse de esquerda, né? Mas eles, se referindo a Simão Bolívar, chamam de república bolivarista, desde o tempo do famigerado Hugo Chávez, perseguidor, esquerdista histórico, que deixou esse sucessor dele, Nicolás Maduro, um perseguidor claro, um comunista declarado, um incompetente e ainda por cima um corrupto, que prende seus opressores e é amiguinho do governo brasileiro, dos governantes brasileiros atuais. Aonde a senhora e o senhor viu, em algum outro lugar, que a esquerda domine? São poucos no mundo, são poucos. A Nicarágua, Cuba, a Venezuela,
Na América do Sul está reduzido no momento a Venezuela, porque a esquerda do Chile não fecha com eles. E a Argentina já jogou para lá a esquerda, o Paraguai também. O Equador também. Aonde tem regime de esquerda, que eles não tenham se unido todos. Porque o único objetivo, vejam bem, o único objetivo é dominarem o eleitorado, dominarem a população, fazerem gato e sapato, fazerem desmandos e quererem se manter eternamente no poder. É isso que faz o Maduro, é isso que faz o Noriega, é isso que fizeram os irmãos Castro e continuam fazendo através de seus sucessores. Enfim, o que nós precisamos é ter lideranças como a do ex-presidente Bolsonaro, que demonstra que ainda é benquisto no meio do povo. Para com essas lideranças nós demonstrarmos que esta esquerda incompetente, que no mundo inteiro só demonstrou corrupção, incompetência, domínio, arbítrio, perseguições, prisões sem razão, e a Rússia agora está fazendo isso. A Rússia, que tinha saído dessa esquerda total e que, através do Vladimir Putin, está querendo voltar para esse estilo. Vejam bem, é isso que acontece. Então, nós precisamos estar unidos contra essa gente. Temos esse ano eleição municipal em todo o Brasil. São quase 6 mil municípios. Não vamos deixar que esses partidos ligados à esquerda comunista, à esquerda marxista, a esquerda stalinista, que esse tipo de partido ganhe em qualquer lugar do Brasil. Temos que nos unir e votar naqueles candidatos que têm a mente arejada com vistas a de que a economia do mundo ela funciona através do regime capitalista e não desses regimes retrógrados socialistas. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.